Muy importante. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa Como é que vocês noite. estão? Boa noite. Também, Certo. tudo certo? Então, enquanto o pessoal está entrando aqui, a nossa aula de hoje, ela segue na mesma linha do que a gente viu na semana passada. Não é exatamente o mesmo construto de cognição social, mas também é um processo psicológico, ou mais de um, né? Termina em um só, mas envolve mais de um processo psicológico que interliga vários dos processos psicológicos mais básicos que a gente viu no início da disciplina, né? Então, a cognição social, na semana passada, a gente viu o quanto a emoção, ela permeia, né, junto com a memória, os processos de interação social. E hoje a gente vai ver como que emoção, memória, atenção, eles acabam interferindo e se interligando nas nossas tomadas de decisão, né? Então, a aula de hoje é sobre julgamento e tomada de decisão, ela se relaciona muito com o que eu deixei gravado para vocês sobre julgamento moral, né? Que já, por si só, é uma tomada de decisão, o que é certo e o que é errado. E hoje a gente vai ver essa tomada de decisão de uma forma um pouco mais ampla, não só relacionada às situações sociais em que a gente tem que tomar uma decisão moral, mas também em relação a outras situações, né? Faço psicologia ou faço outro curso, compro uma casa ou guardo meu dinheiro. Então, agora na pandemia, né? Saio de casa ou fico em casa em cada situação. Então, as tomadas de decisões que não envolvem necessariamente uma questão moral, embora possam até envolver, e é isso que a gente vai ver hoje. Então, é a última aula, né, da Giovana como estagiária de docência. Ela também está terminando o estágio de docência, vai nos acompanhar ainda, mas é a última aula que ela vai dar para vocês, ela vai ministrar, e aí ela vai estar aqui, eu estou aqui como sempre, né, também complementando e fazendo esse link. Amanhã a gente não tem Zoom, né, é aula destinada para vocês se organizarem no trabalho, então qualquer dúvida que vocês tenham do trabalho também podem me perguntar hoje, agora ou no final da aula. Conseguiram se achar bem? Já se organizaram nos grupos? Sim? Sim. Tá bom. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Giovana, já te dei a autorização ali. Tá. Pelo número de pessoas que entrou, eu imagino que vocês devem estar cheios de trabalhos e provas. São cheios de trabalhos e provas? Ah, sim, coitados. Sim. Me solidarizo. Eu sei bem como é. Psicologia é uma faculdade que a gente diz muito trabalhosa, porque que são tantos trabalhos que a gente fica, às vezes, né, e muito trabalho em grupo, mas é a natureza, né, do tipo de atividade que a gente faz. Muita leitura. Muito. Quando quiser que eu comece a organizar. Pode começar, Giovana. Ninguém quer perguntar nada sobre o trabalho, gente, para Adri? Eu queria perguntar uma coisa sobre o trabalho, prof. Diga. Posso? Claro. Olha, se a gente fizer optar, o nosso grupo está optando por fazer post tipo Instagram, sabe? Tá. E daí poderia ser, tipo, fazer várias, sabe aqueles posts que tem Em várias... sequência, isso, é Sequência, exatamente poderia? isso que eu imaginei.
Tá, Eu imaginei uma sequência de posts, nesses que a gente vai, né, passando a página e vai 1, 2, 3, 4, até a 5. Marina, a culpa é minha, viu? Eu perguntei para várias pessoas bem novas como se chama esses posts em sequência e ninguém sabia me dizer. é carrossel, né? Ah, muito Ah, bem. muito obrigada, Marina. Post carrossel, é isso aí. É. Eu, como não sei fazer o post carrossel, né, uma aluna de iniciação científica que a gente tem no grupo que faz os do grupo para mim, porque não seria a minha exata capacidade. Eu mal consigo, não sei nem botar a música no Stories. É o nível jurássico de, de tecnologia de mídias sociais. Eu também, Adri. Então, vamos lá. Mas de julgamento, tomada de decisão, a gente consegue dar aula. A gente consegue. Então, gente, boa noite para todos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Peraí, já estão vendo? Ih, trancou. Tá entrando. Tá. Para mim, trancou tudo aqui. Vamos ver. Aparece iniciando o compartilhamento de tela para nós. Uhum. Agora deu? Deu. Tá. Então, deixa eu botar no modo apresentação. Opa! Tá bem louco. Eu tô com a internet um pouco instável. Tá, para mim fica entrando e saindo. Vocês estão vendo normal? A gente está vendo normal. Tá, então, ok. Só Deixa não eu tentar está no botar. modo apresentação. Tá, agora está. Bom, vamos lá. Ele tem um pedacinho, uma partezinha que tá, parece que coberta, assim, então... Será que não entrou tudo? Não tá aparecendo julgamento, tomada de decisão, Tá processo aparecendo psicológico. julgamento e tomada de desse. Daí o Pra mim isão, também. ele tá coberto. Aham. É bem, sabe o que é? É o pedacinho que eu fico vendo vocês. Então move a gente pro outro lado, porque eu acho Vamos que ele ver. tá compartilhando a tua tela inteira ao invés de estar compartilhando Então peraí que eu vou PowerPoint. parar. Eu acho que eu vou parar. E vou fazer de novo, que eu devo ter feito algo não corretamente. Compartilha não a tua tela do Zoom, mas a tua tela do PowerPoint só. Foi o que eu fiz. Qualquer coisa é o projeto. Só seleciono a tela do PowerPoint, né? Isso. Tá. Já está aparecendo para vocês? Não, tá entrando. Deu. Deu? Vou botar na apresentação. Ele não vai para o modo apresentação. Qualquer coisa eu compartilho no meu. Tá. Aquele dia toda a internet não estava boa, né, Adri? Hoje é a minha que está Sim. Ontem, por horrorosa. causa do vento, a minha estava muito ruim, mas hoje está um pouco melhor. Ele está indo, Giovana. Está só um pouquinho devagar, mas ele está indo. Para mim aparece tudo branco agora. E para nós tudo preto. Agora Agora foi. Ele voltou, não sei se aparece. E agora? Deu, agora deu. Estão vendo toda a tela direitinho? Sim, eu sim. Tá, que bom. Então tá, gente, vamos lá. Então, os contratempos, né? Eu tô vendo poucas pessoas, mas assim, a Adri me ajuda porque a ideia, né, já que vocês estão cansados, é final de semestre, eu também me sinto assim, quero correr de todas as aulas, né? A gente faz um esforço. Então, tentei fazer uma aula mais interativa hoje, um pouco diferente, não jogando um monte de conteúdos, mas que a gente vá percorrendo talvez o mesmo raciocínio assim que os teóricos, os pesquisadores foram fazendo, e a partir
das nossas próprias conclusões, das nossas próprias experiências, a gente também chegar nas conclusões que eles chegaram, tá? Então, assim, isso se chama raciocínio indutivo, né? É inspirado no método socrático, claro, bem menos, né? Bem mais simples, né, gente? O Sócrates fazia isso, ele ia perguntando as coisas e a partir das perguntas as pessoas iam chegando às mesmas conclusões que eles. Então, a gente vai tentar dar uma aula mais ou menos assim, né? Então, sobre julgamento e tomada de decisão. Como a Adri estava falando, a gente toma muitas decisões o tempo inteiro, né? Desde que a gente acorda de manhã, qual é o café que eu vou tomar. Algumas pessoas já têm isso um pouco mais organizados, né? Mas eu, por exemplo, sempre tenho que olhar o que eu vou comer hoje de manhã, o que eu vou fazer de almoço, que roupa eu vou vestir, tomo banho ou não tomo, né? Sempre tomo banho, claro, né, gente? Mas tomo nessa hora ou tomo mais tarde? Vou de Uber, quer dizer, quem está indo para trabalhar em algum lugar, né? E outras decisões muito mais impactantes na nossa vida, né? Qual é a faculdade que a gente vai fazer, se a gente vai comprar uma casa, se vamos namorar ou não certas pessoas, né? E algumas decisões que a gente toma são decisões que vão resolver problemas. Eu acho que isso é um conteúdo bem específico que mais tarde tem no programa dessa disciplina, e daí vai ser retomado, né? Hoje a gente vai falar só da tomada de decisões, não vai abordar isso para resolver problemas, mas está envolvido, né? A tomada de decisões está envolvida em como a gente resolve problemas. Mas só para a gente começar a discussão, quando a gente tem uma decisão para fazer, é quando a gente tem alternativas diferentes para escolher. Isso que é a tomada de decisão. E para fazer isso, a gente identifica quais são os critérios importantes e a gente pensa, então, quanto que cada alternativa corresponde ou atende esses critérios que a gente pensou para a nossa decisão. Então, vamos começar aqui entendendo o que é o julgamento e a decisão, duas coisas que estão envolvidas nesse processo. Então, como a Adri falou, na aula passada, vocês viram um julgamento moral que está relacionado com esse tópico de hoje, mas é um pouquinho diferente. Na nossa aula de hoje, julgamento é aquilo que acontece antes da tomada de decisão em si. Ele também vai se utilizar de outros processos cognitivos, por exemplo, o quanto que eu quero isso que eu tenho para decidir, né? Qual é o peso disso na minha vida? Como é que eu avalio essas coisas que estão em jogo aqui? E a decisão, então, é aquele momento que a gente faz a opção, em que a gente focaliza só numa, bom, é para ali que eu vou, né? E aí, nesse momento, então, eu quebro uma cisão com as outras probabilidades ou possibilidades. Então, assim, como que a gente toma uma decisão? Como a gente falou, né? A gente toma centenas de decisões todos os dias. Muitas vezes em circunstâncias de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer com isso que a gente decidiu, né? É difícil prever consequências, muitas vezes, quando a gente toma decisão. Muitas vezes, esses resultados das nossas decisões não são tão claros, mas mesmo assim, a gente tem que tomar essa decisão. Muitas decisões, elas envolvem algum risco para a gente, né? E esse cálculo, fazer esse risco, não é muito fácil. Muitas vezes isso pode nos levar a tomar uma decisão, não vou dizer errada, mas questionável. Né? Será que as pessoas decidem com base naquilo que elas desejam? Ou será que elas tomam as decisões com base naquilo que vai trazer um ganho maior? O que vocês acham? Deixa eu ver. Vou chamar, hein, gente? Hoje vocês não podem dormir, que eu não enxergo muito todo mundo. Deixa eu ver se eu enxergo mais gente assim. Vou chamar o Bruno. Bruno Bastos. Acho que depende da decisão. Tem vezes que tu decide o que tu quer, mas tem vezes que tu tem que decidir uma coisa que vai ser melhor para ti. Boa, Bruno. E por que, por exemplo, a gente decide ficar assistindo o Netflix em vez de estudar para a prova de processos psicológicos básicos que a gente tem amanhã? Porque o que tu quer fazer é o momento.
nem sempre a gente... Exato, né, Bruno? Mas talvez aquilo que a gente quer fazer no momento nem sempre é aquilo que é bom para nós, né? Obrigada pela tua participação. Ou então, se a gente está de regime, decide comer mais torta do que deveria. Muitas vezes a gente não toma decisão daquilo que é melhor, né? A gente toma decisão, sei lá, como o Bruno falou, aquilo que eu estou mais afim de fazer. Então, vamos tentar entender como é que o pessoal foi pesquisar sobre isso. Eu tô meio atrapalhada que tem gente que quer entrar, tem que admitir a pessoa na aula. Eu não sei o que eu faço primeiro. Pode Então, deixar, vamos Giovana, pensar... que eu estou cuidando. Obrigada. Samara, pode falar, querida. Giovana, esse processo de tomada de decisão, ele tem algum link com aquelas funções de planejamento? Porque se eu não consigo prever, né, o que vai ser... Samara tem ligação com todos os processos que a gente viu, com memória, com as nossas percepções, com as nossas crenças. A gente vai ver, a Adri falou no início, né? Para tomar uma decisão, a gente vai usar quase, dentro da decisão, quase todos os nossos processos cognitivos, né? Podem estar envolvidos. Então, sim, né? Dependendo da decisão que eu tenho que tomar, eu vou precisar usar a minha capacidade de planejamento, sim. Respondido? Sim, obrigada. Nada, querida. Então, vamos pensar nessa decisão que eu vou botar aqui para vocês darem uma olhadinha. Uma empresa nos faz uma oferta de emprego, um emprego que a gente está muito afim, tá? Lá nessa empresa, eles nos oferecem um salário de 6 mil e, para começar, né? E nessa empresa, 50% dos funcionários recebem até 20% de aumento no primeiro ano. Mas, ao mesmo tempo, uma outra empresa nos oferece um emprego bem parecido dos nossos sonhos, né? Vou fazer a mesma coisa. Um salário de 8 mil reais. E lá nessa empresa, 90% dos funcionários recebem até 10% de aumento no primeiro ano. Vamos chamar uma participante aqui. Rita. Quem eu tô vendo, hein? Rita, se tu recebesse essas ofertas de emprego, qual dessas tu escolheria? Elas são, assim, idênticas, tipo... O mesmo emprego, o emprego dos teus sonhos, vendedora de loja no shopping. Não, tô brincando, é o mesmo emprego, tá? Eu acho que o segundo, salário de 8 mil. A segunda. Por que tu escolheu... É exatamente igual a função. Por que tu escolheu a segunda e não a primeira? Nesse sentido, assim, mais pelo salário, eu acho, assim, porque tu já começa ganhando um pouco mais, né? Então... Isso, exatamente. Então, aqui a Rita decidiu com base naquilo que ela ia ganhar mais. E vejam que, na primeira proposta, mesmo que a gente ganhe os 20% de aumento salarial, não vai alcançar o salário inicial da oferta da segunda. Então, com base no maior ganho, a Rita escolheria a segunda. Foi uma escolha racional. A gente analisou as opções e escolheu aquela que trouxe maior vantagem nesse cenário que a gente conseguiu analisar aqui. E foi exatamente isso que as primeiras teorias sobre tomada de decisão falaram. Elas disseram que as pessoas escolhem com base naquilo que elas vão ganhar mais, né? Essas teorias, essas primeiras teorias não foram feitas por psicólogos, foram feitas por economistas, estatísticos e filósofos. E vocês vão ver aqui na nossa aula de hoje que mesmo os psicólogos ou professores de psicologia que se adentraram nessa área acabaram recebendo prêmios na área de economia, né? Então, a economia se interessa muito por essa tomada de decisão. Então, nessas primeiras teorias, o que a gente tem? Essa teoria do homo economicus, né? Esse modelo, ele diz o seguinte, que a pessoa, para tomar uma decisão, ela está totalmente informada com relação a todas as possíveis opções, né? E todos os resultados possíveis delas, foi como eu tentei montar o problema ali para vocês, que a pessoa, ela percebe as diferenças entre as opções, mesmo que elas sejam muito sutis, e que a pessoa é totalmente racional na sua escolha de opções. Então, o pressuposto aqui é que a pessoa consegue avaliar todas as diferenças entre os resultados, mesmo que essas diferenças sejam mínimas. E ela faz sua escolha
de acordo com aquilo que traz mais valor para ela. Então, essa é uma das teorias clássicas. Então, vendo aqui de novo, né? Para a teoria clássica, a gente escolheu a segunda proposta, foi como a Rita escolheu. Pois, mesmo que ganhássemos 20% na primeira empresa, esse salário não alcançaria. Mas, gente, será que a gente sempre escolhe de forma racional? E se essa empresa, se essa primeira empresa fosse da nossa família, e a gente dizer para a família, olha, eu não vou aceitar o emprego aí porque a outra está me oferecendo mais, isso causasse uma situação bem ruim para a gente dentro da família, já mudaria o cenário, né? Então, nem sempre as nossas decisões são tão racionais assim. Vamos ver esse outro cenário aqui, tá? Tem a empresa 1 e a empresa 2. Na empresa 1, meu salário é a mesma vaga, tá? Mesmo tipo de emprego. Na empresa 1, o salário é de R$6.000, os horários são flexíveis, tem home office, tem plano de saúde para toda a família, não tem um plano de carreira estruturado. Na empresa 2, é um salário de R$7.000, tem viagens de trabalho, ele quer que a pessoa tenha disponibilidade para horas extras, tem plano de saúde e tem um plano de carreira estruturado. E aí, vamos dizer que eu sou essa pessoa aqui, Lara, uma pessoa casada e com 2 filhos. Sandra, se tu fosse a Lara, Sandra Folchini, se fosse a Lara, qual dessas opções te pareceria melhor? Como tá da Sandra? Oi. Eu escolheria a primeira, se eu fosse a Lara. Por quê, Sandra? Considerando que ela tem 2 filhos, horário flexível, home office, plano familiar, traria muito mais benefício para ela. Mesmo que ela ganhasse 1.000 a menos. Se ela ganhasse 1.000 a menos. E se tu fosse a Cláudia? Olha, aí a minha resposta seria depende. Ok? O que tu pensou? Seria depende, que me colocaria no lugar da Cláudia, eu acho que até escolheria a empresa 1 de novo. Mas, Por quê, Sandra? porque fazer home office é muito bom. Tá, obrigada. Alguém se fosse a Cláudia. Há controvérsia, Sandra. No meu caso, fazendo faculdade, fazendo trabalho, home office é muito bom. Sim, mas bem legal. Eu, pessoalmente, preferiria estar presencialmente na sala de aula com vocês. Embora eu saiba que vocês talvez prefiram estar online comigo, mas eu prefiro dar aula presencial. É que tudo depende do tipo de trabalho, né? Exato, com certeza. Sim. Alguém faria, se fosse a Cláudia, escolheria a empresa 2? Eu. Pode abrir. A Giovana, pode falar. Eu escolheria também, se eu fosse casada e tivesse 2 filhos, eu escolheria a empresa 2. Primeiro, pela questão do plano de carreira estruturado, isso é uma coisa importante. A questão do salário, eu adoro viajar, então não seria um problema. Eu não vejo, se tem um companheiro que cuida das crianças também, há uma divisão, acho que isso é possível. Tá, bem legal. Eu ficaria com a empresa 2 nos 2 casos. Tá, bem legal. Então, a gente tem a Sandra que ficaria com a 1 nos 2 casos e a Giovana que ficaria com a 2 nos 2 casos. Então, olha só, gente, agora nós já consideramos um outro aspecto aqui na tomada de decisão, que antes a gente estava pensando assim, as tomadas de decisão são todas racionais, agora a gente já viu que tem um aspecto subjetivo aqui. Mas mesmo assim, mesmo considerando os aspectos subjetivos, cada uma está escolhendo aquilo que elas consideram melhor para elas. Então, continua sendo uma escolha, quando a gente toma decisão, a gente toma a decisão naquilo que é melhor para nós. Não necessariamente só apoiados em cálculos matemáticos, mas também em aspectos subjetivos. Então, é isso mesmo que os pesquisadores também pensaram, que nem nós, viram, gente? Eles são um pouco espertos também. Eles também se deram conta disso. E aí veio, então, uma nova teoria, a teoria da utilidade esperada, em 1947, por von Neumann e Morgenstern.
também chamada de teoria da utilidade subjetiva esperada. E nessa teoria, então, as pessoas buscam, segundo essa teoria, quando tomam decisão, buscam maximizar o prazer, que eles chamam de utilidade positiva, e minimizar a dor, né, que eles chamam de utilidade negativa. E cada um busca aquilo que é mais desejável. A gente já tinha visto o Bruno falar isso lá no início, né? Viu? Tu já está em 1947, Bruno, já chegou na aula em 1947. Então, nesse caso, a gente percebe que a decisão ela é racional, ela é sempre racional, mas subjetiva, podendo que a gente entender que não necessariamente eu só estou olhando para o ganho financeiro, no caso, ou o que eu vou ganhar, mas também o que eu vou ganhar de acordo com a minha subjetividade. E essa teoria aqui, ela está de acordo com as primeiras teorias que eram mais na área de economia, que foram propostas por esse senhor aqui, o Daniel Bernoulli. Eu não sei falar muito francês, tá? Ele é um matemático e físico suíço. E o que ele nos disse? Essa teoria dele, gente, imperou por 200 anos, tá? Ele disse o seguinte: as decisões que envolvem incerteza não visarão necessariamente a maximização dos ganhos ou a minimização das perdas, mas tentam maximizar a utilidade. E utilidade, para ele, é o que envolve satisfação pessoal e benefício. Então, vamos ver aqui um exemplo. O Bernoulli, gente, é uma espécie assim de Da Vinci meio esquecido, não tão famoso, né? Ele fez muitos progressos na matemática, na economia, na estatística, até na psicologia e até nas vacinas. Foi ele que fez o cálculo estatístico para demonstrar que as vacinas tinham eficácia. Então, a pessoa até nos dias de hoje, né, que nós temos aí uma certa dívida. Vamos dar um exemplo aqui para entender. Se a gente tivesse 5 mil reais para aplicar em um rendimento que pode render 30% ao ano, mas que é de alto risco, ou seja, todo o dinheiro pode ser perdido. Ou a gente aplicaria na de alto risco 30% ao ano, ou aplicaria em renda fixa de 6% ao ano. Depende, né? Depende do quê? Se eu tenho um salário de R$1.000 por mês, 5 mil, eu não vou arriscar e botar 30% ao ano e podendo perder tudo. Mas se eu tiver o salário da STF, 39 mil mensais mais benefícios, talvez eu possa arriscar 5 mil. Né? Então, é isso que ele quer dizer com a utilidade. Se alguém quiser perguntar, tá, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, tá. Adri, eu achei que eu tinha caído. Desculpa, gente. Tá. Então, gente, as escolhas são sempre racionais, será? Alguém de vocês, se alguém já fez isso, abre o microfone para falar agora. Alguém de vocês já comprou um carro? Só a Adri. A Natália? Sim, eu também. A Natália e a Michelle. Podem as duas responder. Tá bom, gente. Compraram um carro. Natália, como é que foi tua estratégia para comprar teu carro? Eu acho que tu não ouviu o que eu disse. Desculpa. Oi? Eu não estou conseguindo ouvir a Natália. Vocês estão ouvindo? Não. Michelle, quem sabe tu fala por enquanto. Tá. Qual foi tua estratégia, Michelle? A minha estratégia, primeiro, foi meu orçamento. Qual é o valor que eu teria de entrada, que eu poderia financiar. Quando eu comprei meu primeiro carro, eu tinha ideia de comprar um modelo específico. E aí eu cheguei na concessionária, óbvio que o vendedor foi lá e me mostrou o top de linha, né? E aí tu fica com vontade, enfim, de comprar. Mas a minha estratégia foi mais racional no sentido de qual o valor que eu tenho e quanto eu posso pagar de prestação. Tá, muito bem. Isso aí que tu falou, a Michelle nos introduziu num assunto muito importante que a gente vai falar lá hoje. Os vendedores, o pessoal do marketing, são os que mais entendem de tomada de decisão, gente. Impressionante. Então, a gente vai ver algumas estratégias que eles utilizam para a gente mudar a nossa decisão. Então, a Michelle,
ela resolveu lá, com base no orçamento, mais ou menos o modelo que ela tinha. Michele, como é que tu teve a certeza que esse carro que tu decidiu era o melhor custo-benefício entre todas as possibilidades que existiam no mercado? Não sei. Na verdade, eu tinha uma ideia de carro que eu queria, eu acho que não foi também só o financeiro que pesou, era uma marca específica, enfim, que eu queria. Eu já tinha essa ideia que eu queria aquele carro, então eu não fui em muitas concessionárias, chegou, né? Muitas De várias concessionárias. marcas, assim. É. Chegou a fazer o cálculo de quanto seria emplacar em Santa Catarina? Não. E o seguro, tu levou em consideração? O seguro, quando eu comprei, não, eu fiz depois cotações com várias E tu pessoas, chegou a ver né? a planilha dos carros mais roubados para ver se o teu que tu queria tava? Custo de manutenção? O que eu sabia do roubo, sim, tá? A gente sabe que os carros, eu sabia, enfim, na época que o carro mais usado era determinada marca, enfim, mas não sei em que posição que o carro que eu escolhi se classificava. Legal, Michele, eu estou mexendo contigo. Eu estou mexendo contigo e ia mexer também com a Natália, porque a gente não tem coisas, tem escolhas que a gente vai fazer que a gente não tem como conhecer todas as variáveis que estão envolvidas, ou então vai dar um trabalhão, tipo, comprar um carro dá muito trabalho saber onde que está o carro mais barato entre todas as concessionárias de Porto Alegre, e se eu emplacar não sei aonde, e qual é o seguro, e quais são as opções, a gente não dá para avaliar todas as opções, né? E não dá para fazer aquela decisão com base racional, assim como estavam propondo. Então, como é que a gente faz quando tem essa situação? O pessoal lá da academia, a academia não é o pessoal que está fazendo ginástica, né? O pessoal lá da universidade também se deram conta disso. Nem sempre nós conhecemos todas as informações para fazer uma escolha racional dessa forma. E aí, então, surgiram outras ideias, outros entendimentos, com Herbert Simon, que foi um ganhador do Prêmio Nobel de Economia por essa ideia que ele traz. Vocês estão vendo que quebrou uma ideia que estava vigorando por 200 anos, né? Ele traz a ideia da racionalidade limitada. Então, devido ao custo de reunir tantas informações, as pessoas tomam decisões com uma racionalidade limitada. Não dá para considerar todas as alternativas possíveis, por exemplo, para comprar um carro, como a gente viu aqui. E aí a gente acaba se contentando com aquelas decisões que são boas o bastante, como a Michele nos contou que ela fez para comprar o carro dela. Ela foi lá, tinha um orçamento, viu algumas informações e estava bom o bastante a informação que ela tinha, ela se sentiu segura e fez a decisão. Como todos nós, qualquer um de nós faria isso para comprar o carro, né? E aí ele trouxe esse conceito de satisficing, né? Que é aquilo que é eu me satisfiz com a quantidade de informações que eu tenho e agora eu já estou pronto, já me sinto pronto ou pronta para tomar a decisão. Então, ele traz essa ideia que os seres humanos nem sempre tomam as decisões ideais, mas eles tomam as decisões, a melhor decisão possível, com as informações que tem, dentro dos limites que a gente tem, né? E aqui, após essas ideias todas, como que a gente vai fazendo essa tomada de decisões quando a gente não consegue conhecer todas as alternativas possíveis para aquela questão. Então, por exemplo, se eu vou comprar um carro, né? Olha se não é parecido como fez a Michele. A gente avalia um dos aspectos e a gente ignora o restante. Por exemplo, o preço eu quero comprar um carro até 25 mil. A Michele nos falou, foi a primeira coisa que ela fez, eu tinha um orçamento. Aí depois que eu tenho essa primeira coisa, aí eu vou me concentrar em um outro aspecto. Por exemplo, o ano de fabricação, eu quero que seja de 2018 em diante. No caso da Michele, ela queria uma determinada marca. Daí, a gente continua fazendo isso, vai se concentrando em outro aspecto que eu quero avaliar e vai eliminando uma alternativa de cada vez, até que a gente se sinta satisfeito com as informações que a gente tem e toma a decisão. Certo? Então, é só isso que vocês acham que está envolvido no processo de tomada de decisão?
Com certeza não, né? Falta muito tempo ainda para acabar a aula. Então, tem mais coisas. Vamos pensar. A gente vai agora ver algumas perguntas aqui e vocês vão ter que tomar uma decisão. Todo mundo vai participar da brincadeira, tá, gente? Cada um anota no seu caderno. Vocês vão anotar aí qual a resposta para cada pergunta que a gente vai ver agora. Na opinião de cada um, qual é a resposta certa. Ó, mas sejam sinceros, não pensem que tem pegadinha, tá? Nós não estamos interessados em ver qual é a resposta certa, e sim estamos interessados em entender como é o nosso processo de tomada de decisão. Estão prontos, então? Vamos lá. Anotem aí. Pergunta número 1. Qual dessas é a família brasileira? A número 1, a número 2, a número 3 ou a número 4? Anotaram? Próxima pergunta. Qual dessas sequências é a mais provável se você jogar 6 vezes uma moeda? Então, peguei uma moeda, joguei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até 6. E fui anotando a sequência. Qual é a mais provável que vai acontecer? A sequência número 1 ou a sequência número 2? Próxima pergunta. Mega Sena da virada. Qual desses 2 bilhetes vocês acham que, com qual desses vocês acham que teriam mais chance de ganhar? Número 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, as dezenas escolhidas. Ou número 2, 13, 17, 28, 37, 44, 52. Muito bem. Agora eu vou querer participantes, tá? Participantes novos. Deixa eu ver. Vou abrir aqui para eu enxergar vocês. Quem é que eu vou chamar? Felipe. Felipe Volpe. É quem aparece aqui, né? Eu. Querido, qual a tua resposta? Não te preocupa que não tem resposta errada. Qual foi a tua resposta para a pergunta número 1? Qual dessas é a família brasileira? Eu chutei a número 1. Número 1. Por quê? A Giovana está fazendo pegadinha e esses caras vestidos de alemão devem ser os brasileiros. Eu pensei que eles fossem gaúchos. Tipo, Tá. no Oktoberfest da vida. Legal. Obrigado. Agora, fica aí, guarda o teu raciocínio. Vamos chamar mais uma pessoa. Jaqueline Maia. O que tu respondeu aqui na segunda pergunta? Qual foi a tua escolha? Ah, não dá, não te ouvi. Não dá para ouvir. A 2. Escolheu a 2. Mas, não, a 1. Escolheu a 1. A 1 é a mais provável para ela. Tá. Ela está fazendo sinais, eu estou interpretando aqui a língua, estou lendo os lábios da Jaqueline. Eu queria perguntar para a Jaqueline por que ela escolheu a 1. Eu imagino que vários escolheram a 1, né? Mas eu não consigo ouvi-la. Então, alguém que escolheu a 1 aí também, quer me dizer qual foi o raciocínio? Porque eu acho que a probabilidade da sequência seguida é mais difícil do que, no caso, uma mais fácil, né? Tipo, de Obrigada, Laura. uma cara, Sim. uma coroa. Obrigada, Laura. A Jaqueline concordou contigo, então ela também escolheu porque parece mais fácil da 1 do que a 2. Muito bem. E, deixa eu ver quem eu vou chamar agora. Peraí, que só aparecem os mesmos para mim. João Oliveira. Hoje não pode dormir na aula, hein? Senão... Oi. Oi, querido. Qual que tu escolheu aqui da Mega Sena? Qual o teu bilhete? 1 ou 2? Olha, foi no chute mesmo. Chutei no 1. Chutou no 1. Por que tu gostou mais do 1? Qual foi teu motivo? Que tu acha que tem mais chance de ganhar com 1? É que, na real, eu acho que os 2 é muito difícil de ganhar. Então, foi só unidunité mesmo. Ah, não teve muito motivo. Olhou e simpatizou mais. Tá bom. Obrigada, João. Valeu. Tá? Então, todas essas situações, vocês tiveram que tomar uma decisão com poucas informações e umas coisas meio, né?
Meio difícil. Então, aqui na 1, gente, só para vocês saberem, tá? O que aconteceu? Às vezes a gente tem que tomar uma decisão rápida, com pressão, eu estou pressionando vocês para falarem, para escolherem, e aí a gente acaba, para fazer rápido, tendo o nosso raciocínio invadido por alguns vieses e heurísticas que a gente vai falar. Só para vocês saberem aqui, todas essas famílias aqui são brasileiras, né? O Felipe nos falou assim, eu achei que era 1 porque são gaúchos, eles são catarinenses, viu, Felipe? Todas elas são brasileiras. Mas vocês estavam pressionados, tinham que escolher uma, eu fiz uma pergunta para vocês. Essa segunda aqui, a resposta das meninas e de muitos de nós, rapidamente tendo que dizer, a gente diz assim, olha, a segunda não parece uma coisa aleatória, então parece mais fácil que saia a primeira, mas as duas têm a mesma chance de acontecer. Nenhuma das duas, aleatoriamente, tem maior probabilidade de acontecer. As duas têm a mesma probabilidade de acontecer. Então, aqui, a gente pegou um viés do tipo assim, a número 2 parece uma coisa ordenada. Então, parece que é difícil num sorteio de sair isso. Mas, pasmem, é a mesma chance. A mesma coisa aqui na Mega Sena. Eu, pessoalmente, jamais compraria um bilhete 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque parece que isso nunca vai sair. Mas, qualquer um dos dois, gente, tem a mesma chance de sair. A chance é 1 em 50 bilhões 63.860. Qualquer uma dessas duas sequências. Não importa se os números estão sequenciados ou não. A chance de cada um deles sair lá no sorteio é a mesma. Então, o que a gente viu? Não se sintam, pessoal, menos inteligentes, tá? Porque fizeram essas escolhas, é até engraçado. Também fiz o teste com os meus filhos, eles também escolheram, que nem todos nós, eu também escolheria isso. Até o pessoal que faz pesquisa, eles fizeram, até eu reproduzir aqui para vocês, tá? Se quiserem fazer só por curiosidade, podem fazer. Eles colocaram, chamaram alunos da graduação, do mestrado e do doutorado. E classificaram eles de acordo com o conhecimento de estatística que eles tinham. E apresentaram a seguinte questão. Linda tem 31 anos, ela é solteira, franca e muito inteligente. É formada em filosofia. Quando era estudante, ela se preocupava profundamente com as questões de discriminação e justiça social. E também participava de manifestações antinucleares. E daí pediram para que eles ordenassem de 1 a 8, sendo 1 o menos provável e 8 o mais provável. Dessas frases aqui, de serem verdadeiras, né? Linda é professora primária, várias profissões. Linda trabalha em uma livraria e faz yoga. Linda é feminista ativa. Linda é assistente social psiquiátrica. Linda é membro da Liga das Mulheres Eleitoras. Linda é caixa de banco. Linda é vendedora de seguros. E Linda é caixa de banco e feminista ativa. E eles tinham que ordenar o que era mais provável. Qual foi o resultado? Esse aqui. Todos os grupos que eles chamaram estatisticamente ingênuos, eles que chamaram, hein, gente, não me xingue, eram os da graduação. Conhecimento intermediário eram os alunos do mestrado. E conhecimento sofisticado eram os do doutorado. Vejam que todos se saíram mal. Mas quem se saiu melhor foram os estatisticamente ingênuos. Por quê? Eu não posso dizer que Linda ser bancária e feminista tem uma chance maior do que Linda ser bancária. Porque a chance... a gente teve aquele texto meio que induz as pessoas a pensarem que ela é feminista. Porque na nossa cabeça, uma pessoa que na juventude participava de movimentos sociais e era anti-bombas nucleares, tem muita chance de ser feminista também. Mas, estatisticamente falando, a chance dela ser só bancária tem que ser maior do que a chance dela ser duas coisas, bancária e feminista juntas. Entenderam o raciocínio? Tá? Se alguém não entendeu, por favor, fiquem à vontade para falar. Então, vejam só, não é uma questão de ser mais inteligente ou menos inteligente. Na tomada de decisão, muitas vezes, a gente tem que ser efetivo. O que é ser efetivo na tomada de decisão? Tomar a melhor decisão no tempo rápido. E isso, muitas vezes, nos leva a cometer alguns erros de avaliação.
porque nós usamos raciocínios e atalhos heurísticos. Eu já vi a Adri usar bastante essa palavra aqui. Alguém levantou a mão. A Samara, pode falar, Samara. No caso, tem mais chance dela ser só bancária, porque bancária e feminista é muito específico? Exatamente, Samara. Pensa num universo que tu tem 50 pessoas, tá? Baseado no número de bancários que existem, existem mais bancários do que bancários e feministas, certo? Porque muitos bancários não serão feministas. Então, com base na taxa base de pessoas que existem, é muito mais fácil uma pessoa ser só bancária do que as duas coisas ao mesmo tempo. Deu para entender? É uma questão só de lógica. Então, quando eu vou fazer a avaliação, mesmo que eu tenha um texto sobre a Linda, se o texto não me diz especificamente que ela é feminista, eu não tenho como concluir isso. A nossa mente é que fez esse pareamento, com base no nosso conhecimento, nos nossos outros processos cognitivos. Respondido, Samara? Sim, obrigada. Nada. Então, essa palavra heurística eu já ouvi várias vezes aqui, né? E é muito importante para o processo de tomada de decisão a gente entender bem o que é heurística. Essa palavra ela vem do grego, dessa palavra grega eurisco, que significa encontro, acho, descubro, invento. Ela é da mesma raiz da palavra eureka. Vocês já ouviram essa palavra eureka? Sabem de onde ela vem, né? Do Arquimedes, que tinha que descobrir lá, fizeram um desafio para ele, olha, tu tem 2 coroas aqui, eu preciso saber se o ouro está misturado com algum outro material que não é ouro, porque eles enganavam, né? E ele, com base lá no deslocamento da água, quando ele entrou na banheira e ele viu que a água se deslocava, ele gritou, eureka! Quer dizer, achei, encontrei, né? Então, essa palavra deriva desse mesmo radical. Heurística, então, são processos mentais simples que ajudam a encontrar respostas adequadas. Também pode ser um sinônimo de atalho mental. Eu faço um atalho mental. É o que a gente fez ali com a Linda. A Linda teve uma descrição dela, então logo nós concluímos que ela é feminista. Porque as outras características me levaram a pensar isso. Então, essa heurística, esses processos heurísticos acontecem muito na tomada de decisão. Não significa que esse processo vai nos dar uma resposta correta, mas vai nos dar às vezes nos ajuda muito, mas às vezes nos atrapalha. Trancou o meu computador. Deu. Gente, agora eu não vou chamar ninguém, porque está todo mundo já ressabiado comigo de tanta pergunta que eu estou fazendo, só pegadinha. Qual a probabilidade desses senhores que vocês estão vendo divertidos aqui ganharem um prêmio Nobel? Né? Eu sei que agora vocês vão dizer que é 100%, que tudo que eu acho não está, é 100% mesmo. Esses 2 senhores aqui são o Amos Tversky e o Daniel Kahneman. Eles são, quando a pesquisa deles ganhou o prêmio Nobel, o Amos já tinha falecido, né? Mas eles ganharam um prêmio Nobel em economia pelas pesquisas deles que foram publicadas em 1974 sobre tomada de decisão, né? Foi esse aqui é o artigo que eles publicaram em 74, falando exatamente disso que a gente acabou de ver, os vieses e os raciocínios heurísticos que estão, muitas vezes, implicados nas tomadas de decisão que a gente experimenta. Nesse artigo, eles vão relatar uma série de experiências que eles realizaram e como eles chegaram a essas conclusões. E a gente vai agora aqui, mais ou menos, né, reproduzir junto com eles. Antes disso, só dar uma ideia da teoria deles, conhecida, aqui está o Daniel Kahneman, ganhando, ninguém vai esquecer, porque parece ter um jogador do Grêmio, que é Kahneman, acho que eles não têm nenhum parentesco, mas a gente não vai esquecer o nome mais. O nome da teoria deles é teoria do prospecto, ou teoria perspectiva. Ela vai dizer que os princípios psicológicos levam a simplificações de um dado problema
e guiam o comportamento humano frente à incerteza. Eles identificaram heurísticas e vieses que guiam o julgamento humano. E eles propuseram, a explicação deles, a teoria que eles trouxeram, conseguiu explicar o que as teorias anteriores não conseguiam explicar. Por que a gente toma decisões erradas e por que às vezes, nem tudo aquilo que é a melhor, por exemplo, alternativa é a que a gente escolhe. Então, vamos tentar ver essas heurísticas e esses vieses que eles foram apresentando. Vou mostrar algumas fotos para vocês. São fotos de jornal, tá, pessoal? Estavam na mídia. Então, quem é o criminoso? Alguns são criminosos e outros são modelos fotográficos. Essa pessoa aqui. Deixa eu ver quem eu vou chamar. Felipe Italiano, não me chama, pelo amor de Deus. Não, Felipe, não vou te chamar de novo. Thales Ollermann. Oi, consegue me ouvir? Oi, Thales. O que tu acha? Esse senhor aqui é um criminoso ou é modelo? Eu acho que ele é modelo. Modelo. Pelo porte, assim, tu achou que é modelo, certo? Foi isso? Uhum. Foi isso. Tá bom, fica aí que tu vai me dizer aqui. E esse número 2? Olha, assim, o nosso preconceito é alto, mas eu não julgaria. Pode ser modelo também. Thales, legal, tá bom. Não precisa dizer o que exatamente, Thales. A nossa mente, é aqui que a gente está vendo nos nossos vieses, tá? Ninguém vai julgar ninguém aqui, tá? Mas é isso que acontece. A nossa mente procura aquilo que é mais familiar para ela. E aqui que é os vieses que fazem a gente tomar as decisões. Então, aqui está uma figura que, normalmente, assim, pelo contexto que a gente está vendo, a gente pode associar com alguém criminoso. Daí tu disse, não vou julgar, claro, porque tá aqui na frente da turma, é complicado. Mas é possível que a gente julgue que esse era um criminoso, né? O número 3, Thales. Esse eu julgaria criminoso, sim. Criminoso. É. O que te chama atenção? Não sei. Uma impressão. Um aspecto frio, assim, me remete. Tá, o olhar, tá. É. Uhum. Que é isso que a gente está interessado, viu, Thales? Não num julgamento das pessoas, mas o teu processo para chegar na tua decisão. E o número 4? Modelo, eu acho que não. Tá bom. Então, eu vou dizer para vocês. O número 1 e o número 4 são criminosos reais. O número 2 e o número 3 são modelos. Né? O número 2, inclusive, isso aqui é uma propaganda da marca de roupas que ele está fazendo propaganda. Então, vejam... Obrigada, viu, Thales? Então, vejam, assim, não só tu, todos nós, quando a gente olha, né, o número 1, nossa, parece uma foto de modelo. Isso aqui, inclusive, é a foto lá da prisão do dia, só que é um mais close. Perdeu a chance da carreira. Mas tu sabia, depois ele virou modelo. Virou, não sabia. O número 1 saiu até uma reportagem. Ele foi preso, enfim, e depois saiu da cadeia, ele é americano, norte-americano, e se tornou modelo, porque ele é muito bonito, né? Sim. De sucesso ainda. De sucesso. Ana, muito obrigada Foi a Ana que falou? Giovana. Giovana, obrigada pelas informações. Eu saí procurando fotos, viu? E achei essas. Mas, assim, só para a gente ver como a nossa mente é enviesada, assim. Mesmo que a gente não queira, não ser preconceituoso é algo que tem que ter muito esforço, a gente tem que estar trazendo para a consciência, tem que estar investigando, é bem difícil. Né? A gente já está vendo os nossos vieses aqui. Então, esse tipo de... Pode? Isso é um grande problema, né? Por isso que a gente vê o racismo estrutural, né? Que a gente vive na nossa sociedade, e isso acaba se refletindo aí nas prisões, né? De forma equivocada. Sim. E o quanto que acontece de abordagem equivocada com as pessoas com a coloração mais escura, né? Quanto mais escuro é possível, né? De sofrerem maior violência do Estado, né? Aí da polícia, enfim. Quanto isso é estrutural da nossa sociedade, né? Infelizmente.
Mas vamos mudar. É isso mesmo, né, Giovana? E tu vê assim, que mesmo a gente que tenta tomar cuidado, a gente está sempre falando disso, a gente estuda, a gente vê uma foto e fica, ai, né? Então imagina assim, é muito difícil mesmo, já está assim armazenado de alguma forma que é difícil a gente chamar para consciência o quanto que esse preconceito até nos desvia. Sabe o que eu noto também? Às vezes, uma coisa simples do dia a dia. Quais são os motivos que fazem a gente trocar o lado da rua? Tipo, quando que a gente julga a pessoa que está vindo na nossa direção e por qual motivo a gente está trocando o lado da rua, sabe? Claro, também pela questão de ser mulher, enfim, mas também tem outras questões, né? Que se encaixam nessa fala que a Gi trouxe da questão estrutural, né? Do racismo estrutural. Tem, Laura, e muito difícil, viu? Eu, pessoalmente, uma vez, eu estava bem nova, assim, andando na rua, e aí veio uma pessoa que eu olhei e fiquei com medo e pensei, vou atravessar para o outro lado. E daí eu briguei comigo mesma e falei, não, eu não vou atravessar, eu estou sendo preconceituosa. E eu fiquei, e daí essa pessoa me deu maior surra no meio da rua. Eu ia dizer a mesma coisa, Giovana, eu ia dar um mesmo exemplo, porque todo o tempo desde sempre, eu me coordeno para não fazer isso. E uma vez eu era adolescente, e aí eu pensei, eu não vou atravessar a rua, e daí eu fui assaltada. Eu disse, não, eu acho melhor eu atravessar a rua sempre. Tipo, pessoas, tem um paciente meu que ele diz assim, agora na pandemia ele olha, humanos, deixa eu fugir de humanos. E aí ele sempre atravessa, ele sempre sai, mas por causa do Covid, né? Mas uma generalização, assim, mas um dos processos que eu acho que eu comentei com vocês, que fez eu mudar um pouco, porque isso é culturalmente construído, né? Morar fora é uma experiência ótima, que consegue mexer no teu esquema mais original em relação a esses processos básicos. Eu dei o exemplo para vocês da maternidade na semana passada, mas também em relação ao julgamento que a gente faz sobre uma pessoa ser boa ou não ser boa, ser adequada ou não ser adequada, né? Morar e conviver com outras culturas nos ajuda muito, até para que a gente use outros tipos de pistas, né? Ali, Rafael, acho que foi, não sei quem falou do olhar, né? O menino parecia por causa do olhar. Então, ao invés de eu julgar tanto pela cor, ou pela roupa, ou pelo que está usando, né? Pelo tênis, enfim, eu julgar pela postura corporal ou pelo olhar e tomar a minha decisão baseada em outras pistas que não sejam aquelas. E quando tu muda para outro país ou para uma cultura muito diferente, aquelas pistas que tu costumava utilizar, elas se tornam inúteis, né? Porque a sociedade tem outras características de se vestir, outras características raciais, outras características. Tu nem sabe se a roupa que a pessoa está usando é uma roupa boa ou não é, porque tu simplesmente não tem mais um julgamento sobre o que é o estilo daquela cultura, né? E aí tu começa a prestar atenção em outras pistas. Então, essa experiência de ter participado de outras culturas e trabalhado com pessoas de culturas muito diferentes, e o meu irmão fala muito isso, né? O meu irmão mora em Dubai, já fazem muitos anos, né? Então, todas as características que ele utilizava como definição para aproximação direta de uma pessoa ou não, elas foram por água abaixo, e ele teve que criar novas pistas que para nós, na nossa cultura, são identificadas como algo que não seria positivo, né? Se ele usasse aquilo, ele se distanciaria completamente, né? Então, é bem interessante, assim. Por isso que a ideia de viver em sociedades que tem um nível maior de imigração, que tem pessoas de diferentes culturas, isso traz uma flexibilização nesses parâmetros, né? Quanto mais a gente abrir a nossa própria cultura, mais a gente diminui esse padrão rígido, né, em relação aos nossos julgamentos, né? E passa a usar outros tipos de pistas. Exato. Então, todas as coisas que nos suscita pensar, tudo isso que a gente está vendo, assim, é muito importante, né? E as contribuições estão sendo ótimas, que a gente está revendo, porque nós tomamos decisões de forma muito automática. Eu acho que uma coisa até de estudar a tomada de decisão, trazer para vocês, a gente não reflete muito sobre tomada de decisão, a gente vai tomando decisões, e como elas são enviesadas muitas vezes.
Desculpa. Então, os nossos ganhadores do Nobel, o Amos, não sei falar o nome, Tversky, e o Kahneman, Daniel Kahneman, eles chamaram esse tipo de viés que a gente acabou de ver de representatividade ou similaridade. Então, o que quer dizer isso? Que a gente busca condições semelhantes na nossa memória ou representações e as usamos como base para o nosso julgamento. Desculpa, gente. Foi o que a gente viu ali com o Tales, né? O Tales e todos nós assim, estávamos buscando. Uma hora ele buscou olhar, outra hora ele viu as armas, outra hora o estilo, representações das nossas memórias. A rapidez, a gente decide por similaridade porque é muito mais rápido. Imagina eu pensar, mas aquelas moedas ali, eu vou fazer o cálculo estatístico para ver qual a chance de cair cada uma daquelas coisas. A gente não tem esse tempo. O que eles dizem também é que a representatividade ela é muito mais atraente e resistível do que a lógica. Vou parar para pensar qual é a aposta da Mega Sena que tem mais chance. A gente vai lá e chuta. Muitos falaram, chutei, né? Porque é mais rápido. E aí a gente acaba enviesando. E esse raciocínio heurístico ele está sujeito a muitos vieses que podem nos conduzir ao erro. Nem sempre nos conduzem ao erro. Vejam que o Tales acertou alguns modelos ali, alguns que não eram modelos, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Mário. O Mário, ele é tímido, retraído, prestativo, mas com pouco interesse em pessoas ou no mundo real. Uma pessoa pacata, organizada, ele necessita ter tudo organizado, estruturado e apaixonado por detalhes. Com base nisso, nós diríamos que o Mário é bibliotecário, médico ou vendedor? Não vou pedir para ninguém, tá? Isso aqui eles aplicaram nos estudantes universitários e a maioria responde que ele é bibliotecário. Mas, se a gente vai com base na estatística, no mundo existem mais bibliotecários, médicos ou vendedores? Vendedores. Então, se a gente quisesse chutar para acertar, ter mais chance de acertar, vendedor seria a melhor resposta. Não sei o que o Mário é, tá? É só uma resposta estatística. E isso eles chamaram de falácia das taxas de base, porque a gente tende a ignorar, mesmo exemplo da Linda, a gente tende a ignorar as taxas de base na avaliação das probabilidades quando a gente tem qualquer informação descritiva, mesmo que ela seja irrelevante. Né? Deu para entender isso aqui? Tá. Outro exemplo. Onde que nascem mais meninos? Uma cidade tem 2 hospitais. Todos os dias nascem cerca de 45 bebês no hospital maior. E no hospital menor nascem 15. Como todos sabemos, aproximadamente 50% dos bebês são meninos. Contudo, a percentagem exata de bebês meninos varia de um dia para o outro. Em alguns dias pode estar acima de 50%, em outros estar abaixo. Durante o período de 1 ano, tanto o hospital maior quanto o menor bateram o recorde de número de dias em que nasceram mais de 60% de meninos. Qual hospital você acha que teve mais dias em que nasceram mais de 60% de meninos? Foi mais ou menos igual, uma diferença menor do que 5%? Foi no hospital maior ou foi no hospital menor? Vamos chamar uma vítima. Ana Clara Jardim. Acho que não sei. A Ana acho que não está. Vou chamar outra vítima, então. Nadine. Acredito que no hospital maior. No hospital maior. Por que tu acha que é no maior? Porque todos os dias nascem 45 bebês. Legal, Nadine, obrigada. Aqui o exemplo. A gente não está interessado na resposta certa, viu, gente? Estamos interessados no tipo de raciocínio que a gente faz. Então, a Nadine disse no maior porque ali nasce mais gente. Os universitários marcaram mais ou menos igual, achavam que mais ou menos a diferença foi menor que 5%. A maior chance disso ter acontecido é no hospital menor,
Por quê? Porque justamente ali nascem menos crianças. Então, numa base menor, a tendência de tu estar fora da média é bem mais fácil. Né? E isso, por exemplo, em pesquisa tem muita repercussão, não é? E na tomada de decisão também, tá? Então, por isso que nas pesquisas, quando a gente vai, tem que ter muito cuidado com quantas pessoas a amostra que a gente vai utilizar para fazer depois uma generalização, porque ela pode não ser representativa do que está acontecendo. O hospital menor é que tem mais chance disso ter acontecido, porque ele é menos representativo do que o que realmente acontece na sociedade, né? No caso de 50%. Certo? Mas, Nadine, não te preocupa, viu, querida? É muito difícil a gente, no nosso dia a dia, pensar essas coisas, porque elas exigem muito raciocínio. E a gente pega um atalho, né, um raciocínio heurístico e chega na nossa tomada de decisão. Tá? Então, aqui é o que eu já expliquei. A gente tem de ignorar o papel do tamanho da amostra nas nossas avaliações de probabilidade. E essa aqui a gente já viu lá com a moeda e com a aposta da Mega Sena. Por exemplo, qual das duas sequências é mais provável? A gente já sabe agora. As duas têm igual probabilidade. Porque cada vez eu jogo um dado e ele pode cair em qualquer número cada vez. Cada vez que eu jogo dado é 1/6 de chance de cair o número. Então, mas a gente espera, na nossa cabeça, parece que sequência de um evento aleatório também tem que ser aleatória. E não necessariamente. Outro tipo de viés. Cai um avião. Não sei se vocês já tinham nascido quando caiu aquele avião da TAM que saiu de Porto Alegre e foi para São Paulo. O que aconteceu com a TAM e com viagens de avião na semana seguinte? Ninguém mais queria comprar. Quando cai um avião, ninguém quer ir viajar de avião. As pessoas preferem viajar de carro. No entanto, viajar de carro, eu nem sei quantas centenas de vezes é mais perigoso do que viajar de avião. Mesmo que tenha tido um acidente ontem. Por que aconteceu um acidente ontem? Não quer dizer que vai acontecer um acidente amanhã. Porque eventos extremos, como um acidente de avião, eles regridem a média, ou seja, acontece um acidente de avião com mortes, eu não sei, né, um avião desses grandes, eu nem sei se acontece um por ano, vamos dizer que acontece um por ano, mas todos os dias tem, sei lá, acho que milhares de viagens acontecendo. É muito baixa, só existe um transporte que é mais seguro do que o avião, que é o elevador. Mas mesmo assim, a nossa mente tende a ficar mais presa num evento extremo ou algo que repercutiu muito, e aí a gente pensa que pode acontecer com a gente também. É a mesma ideia que por exemplo, as lotéricas tentam fazer, né? Olha, compra aqui na minha lotérica, porque a Mega Sena saiu aqui. A minha lotérica é da sorte. Não, a tua lotérica não é da sorte. Volta a ser como era antes. Só porque saiu uma vez, não quer dizer que vai sair de novo, né? Então, até aqui, pode falar, Adri. Opa, Samara. Só para fazer um comentário de uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho bem engraçada. Teve uma época, assim, uma semana, que eu decidi comprar outro legal, sabe? Que é só Porto Alegre e região. Daí mas como se compra isso, né? Eu comprei porque um colega de trabalho do marido da minha colega ganhou. Então a sorte pode estar por perto. Daí eu peguei, guria, e eu pesquisei, assim, em qual das banquinhas que mais tinha saído vencedor. Para eu pensar, não, ali tem mais chance de eu ganhar. Foi exatamente isso. Agora tá bem claro. Agora tu viu que tudo foi um atalho heurístico que tu fez, Samara. Não necessariamente tu teve mais chance de ganhar. A tua chance sempre continua a mesma. Sempre continua a mesma. Então, agora, até aqui, a gente viu, né, os exemplos de heurística da representatividade. Vamos ver um outro tipo de heurística que eles se deram conta também. Quem vocês acham qual desses países tem maior população? Burkina Faso ou Chile?
Agora não adianta mais eu chamar vocês, porque vocês estão tudo assim, olha, Giovana só faz pegadinha. Garanto que é o Burkina Faso. Mas eu sei que vocês devem ter pensado, o Chile eu conheço, se Burkina Faso nunca ouvi falar, não sei nem onde fica, né? Eu também nunca tinha ouvido falar, fica na África, gente. E Burkina Faso tem mais população do que o Chile. Mas muitos de nós, se tivesse que chutar na prova, chutariam o Chile. Porque é um país que a gente conhece melhor, está mais familiar, está mais disponível na minha memória. E exatamente esse tipo de heurística que eles chamaram de heurística de disponibilidade, que é um processo de julgar a frequência segundo a facilidade com que esse evento venha na minha mente. Então, o Chile vem bem mais fácil na nossa mente do que Burkina Faso. Mas tem alguns fatores que podem distorcer a recuperação da memória, né? A recenticidade, por exemplo, itens mais recentes, eles estão mais disponíveis na nossa memória para avaliar, e a familiaridade que a gente tem. Foi o exemplo que eu tentei trazer ali com o Chile e Burkina Faso. Um outro exemplo aqui. Agora eu vou chamar alguém. Vamos ver. Patrícia Betio. Oi. Oi, Patrícia. Qual é a maior pandemia em curso na atualidade, na tua opinião? Não olha no Google, hein? Sim. Assim, pelo pouco que eu acompanhei as notícias, não sei se eu posso me basear nisso, mas eu acho que seria a Índia. A Índia, mas é o Covid-19 que tu tá falando, então. Ah, tá. Tá, eu entendi que fosse país. Ah, não. Só qual a maior pandemia? De Covid-19? Sim, Covid. Isso. Tá. Obrigada, Patrícia. Nada. Então, não é o Covid-19, gente. A maior pandemia em curso na atualidade é a AIDS. Ela está entre as 5 maiores da humanidade, de número de pessoas que perderam a vida. Mas a gente vai lembrar, todo mundo aqui ia lembrar do Covid-19, Patrícia. Por quê? Porque a nossa capacidade de recuperação é mais fácil lembrar aquilo que está toda hora na mídia, aquilo que é mais saliente, aquilo que está mais familiar para a gente. A gente está sendo invadido o tempo todo de notícias sobre o Covid-19, então a gente nem consegue lembrar de outras coisas, né? E também não é familiar para nós os números de óbitos, por exemplo, da AIDS, né? Então, mesma coisa, outra pergunta que eu poderia fazer nesse sentido é o que causa mais mortes? Acidentes de carro ou obesidade? Talvez a maioria vai pensar acidentes de carro, né? São milhares de pessoas que perdem a vida. Mas não, obesidade. Mas a mídia sempre nos vai mostrar acidentes de carro. É muito difícil ter uma notícia sobre pessoas que morreram em consequência da obesidade. Não aparece isso. Então, a gente não está familiarizado com esses números. Já acidentes de carro, a gente sabe que são milhares de mortes. Outro viés heurístico aqui de disponibilidade. Como é que a gente fica mais tranquilo? Viajando de que forma? De carro, de avião ou de ônibus? Muitas pessoas têm muito medo de viajar de avião, tomam um remédio para entrar no avião, para poder viajar, mas pegam o carro tranquilamente, o que não tem nenhum sentido estatístico, porque a chance dela morrer no carro é infinitamente maior do que no avião, né? Então, esse é um outro viés. Peraí que tá me tapando aqui. A recuperabilidade. As pessoas dão mais atenção a eventos com menor probabilidade, mas que são mais dramatizados do que os rotineiros. E um outro exemplo é uma correlação ilusória. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Em 2007, na Copa do Brasil, a equipe do Botafogo foi prejudicada pela arbitragem. E aí, no dia seguinte, o técnico, os torcedores foram fazer um monte de reclamação, declaração da imprensa, e eles tinham o alvo na pessoa que foi o auxiliar de linha. Mas erros de arbitragem, reclamações da arbitragem são super comuns. Todo jogo de futebol é isso, né, gente? O outro dia, sempre o juiz é o culpado. Por que nesse foi diferente? Nesse, a auxiliar era do sexo feminino.
E nessa época houve uma discussão muito grande se as mulheres poderiam participar da arbitragem de jogos de futebol, porque, como elas são mulheres, né, elas estariam mais sujeitas a erros se elas fossem árbitras. Isso é uma correlação ilusória. Se dois eventos que chamam a atenção, né, uma senhora que já chama atenção, né, não é comum ter uma pessoa, uma mulher árbitra, ainda mais em 2007, e um erro escandaloso na arbitragem, parece que isso está associado. E aí se cria uma ilusão de que sempre se tiver uma mulher vai ter erro. Isso é uma correlação ilusória, que é superestimar a probabilidade de eventos ocorrerem ao mesmo tempo. Né? Também está nas raízes dos preconceitos, né, que a gente está vendo. Não a tomada de decisão, tá, gente? A tomada de decisão é que está sujeita aos preconceitos. Então, até aqui, a gente viu exemplos de heurística da disponibilidade. A gente vai ver agora outro tipo de heurística que eles também levantaram. Prova de processos psicológicos básicos, a Adri entrega para vocês, tiraram nota 6. Vocês ficariam felizes com essa nota? Eu não, né? Eu ficaria muito chateado. Mas eu vou super mal nos exercícios da Adri, eu sempre sou confusa nas coisas, eu acho que ela tá fazendo pegadinha. É verdade, Adri. Ela faz uns exercícios ótimos, eu não sou muito boa de responder múltipla escolha. Então, nota 6. Já fica a dica para os alunos. Fica a dica. Nota 6. Então, não ficamos felizes. Mas e se a Adri dissesse que a média da turma da prova foi de 3,6? Aí já fiquei feliz, né? Se a média da turma foi 3,6, eu tirei 6, eu fui super bem. Então, o nosso julgamento e a nossa tomada de decisão das coisas depende daquilo que a gente está comparando. Com o que nós estamos comparando? Qual é a linha de base? Isso eles denominaram de ancoragem. Isso é muito utilizado nas propagandas, no marketing, ancoragem e enquadramento. Então, para a gente tomar uma decisão e para fazer os nossos julgamentos, a gente precisa fazer comparações. E a ancoragem ocorre quando a gente confia na primeira informação que a gente tem ali. A primeira informação, nota 6. Depois chega uma outra informação e aí muda o meu julgamento. Depois de fazer o julgamento inicial, baseado numa âncora, as pessoas comparam a informação subsequente e aí elas fazem um novo julgamento sobre aquele item, sobre aquela ou a nova decisão. O modo como a informação nos é apresentada ou enquadrada pode alterar a maneira como a gente percebe as nossas escolhas. E o enquadramento, então, é a tendência a enfatizar as potenciais perdas ou potenciais ganhos de pelo menos uma alternativa na tomada de decisão. Isso é super utilizado até no supermercado, né, gente? Por que vocês acham que os chocolates e balinhas e docinhos estão na prateleira lá do fundo do supermercado? Para que a gente atravesse todo o corredor antes daqueles, para a gente ver outros produtos e aí fazer escolhas de compra daquelas outras coisas. Então, é muito assim, até agora vocês vão olhar as propagandas, né? Como é que tu apresenta... Eu já vi postos de gasolina fazem muito isso, né? Eles botam, aqui a gasolina acho que está uns R$5. R$5. Aí bota os centavos bem pequenininho para a gente não enxergar, 0,99. Né? Então, a forma como é apresentada influencia muito na nossa tomada de decisão. Olha só, vou apresentar essas duas pessoas para vocês. O Silvio. O Silvio é inteligente, trabalhador, impulsivo, crítico, teimoso e invejoso. O Alexandre, em contrapartida, ele é invejoso, tímido, crítico, impulsivo, trabalhador e inteligente. Qual dos dois vocês preferem ser amigos? A maioria vai responder que é o Silvio, mas eu descrevi os dois com as mesmas palavras. Mas o Silvio, eu coloquei as qualidades positivas, inteligente, trabalhador, primeiro. E tende a ficar na nossa memória, essa forma como eu apresentei cada um, já nos enviesou aqui de com quem a gente gostaria de ser amigo. E o Alexandre, as últimas palavras que a gente falou, né, dele, apresentamos ele as primeiras como invejoso e teimoso, e ficou mais na nossa cabeça isso.
um outro exemplo. Em qual desses cursos vocês preferem estudar? No primeiro. Nesse curso, vocês têm 70% de chance de passar. E no segundo, vocês têm apenas 30% de chance de não passar. Vejam como isso, como é diferente. A gente tem uma opinião muito negativa do segundo, porque nas nossas escolhas, a gente se preocupa muito mais com perdas do que com os benefícios. Então, se eu apresento uma coisa com qual é a minha chance de perda, a gente já não simpatiza com essa ideia. Apesar dos dois cursos terem absolutamente as mesmas chances de passar e de não passar. Estão acordadinhos ainda, gente? Outras heurísticas. Heurística do afeto. Tem uma perguntinha da Sandra. Oi, Sandra, desculpa, pode falar aqui. Essas características da ancoragem, acho que é muito que eles usam agora nesses cursos da internet, né? Quando eles vão apresentar os valores, que eles colocam um valor lá em cima, e aí depois eles dizem, não, mas o nosso curso custa não sei quanto, e aí tu faz o comparativo e acaba decidindo por um valor muito menor, né? Exatamente, Sandra. Isso é super utilizado como técnica de venda. Inclusive, né? Eles entendem muito disso de tomada de decisão. Tem muitos cursos para ensinar a vender, que eles vão ensinar exatamente isso. Como que tu tem que apresentar informação, já sabendo todas essas teorias aqui de como que a gente funciona. Né? E vejam, eu acho muito forte aquele slide anterior aqui. Né? Eu jamais entraria nesse curso com 30% de chance de não passar, apesar de ser igual. Eu não consigo. Tá? Então, outras heurísticas. Heurísticas do afeto. A expectativa de como uma decisão vai mudar o nosso estado afetivo ou emocional, né? Também é muito poderosa na tomada de decisão. Mas, entretanto, né, nós somos meio ruins assim, em como fazer essas predições, exemplos, né, se a gente deve ou não romper com o nosso parceiro romântico, se a gente deve casar ou não, se a gente deve ter filhos ou não, todas essas coisas assim a gente decide tentando pensar como eu vou me sentir emocionalmente, né? Mas enfim, é bem difícil. Quando a gente faz essas escolhas, a gente faz com a heurística do afeto. A gente não vai fazer contas de probabilidade, quer dizer. Heurística da confirmação, né? Muito em voga atualmente, que é quando a gente tende a escolher aquilo que confirma a nossa hipótese pessoal e ignora todas as outras evidências. Por exemplo, agora saiu uma questão aí de que tem uma vacina que dá trombose, eu acho que é isso, né? Ai, não vou tomar a vacina tal porque ela dá trombose. Mas tem 6 pessoas, eu acho, ou 11, não me lembro, que tiveram essa trombose. E as milhares que não tiveram. Não, mas olha aqui, 6 tiveram, né? Ou a própria coisa das vacinas mesmo, né? Não, eu não vou tomar vacina. Não, mas olha aqui as evidências estatísticas, científicas. Não, eu vou pegar aqui um estudo, sei lá do que, de algum lugar muito obscuro que eu nunca ouvi falar, com uma amostra toda horrível. Olha, uma estatística sem nenhuma confirmação, esse estudo aqui está mostrando, né? E ignora os outros. Então, essa é a heurística da confirmação. O viés exposed é quando a gente depois, numa situação retrospectiva, depois que aconteceu, a gente olha para trás e acha que não enxergou os sinais. Mas não tem sinais. A gente que depois que aconteceu alguma coisa acha que alguma coisa podia ser sinais, né? Por exemplo, eu deveria saber que a pessoa estava me traindo porque tinha muitos sinais. E a supervalorização, né? O excesso de confiança. Quando a gente tem um excesso de confiança nas nossas habilidades, até na nossa memória, nos nossos conhecimentos, na nossa capacidade de julgamento, e acaba fazendo escolhas em cima disso, ao invés de ponderar e, bom, vamos ver o que é melhor. Eu já saio dizendo, não, o que eu sei já é suficiente. Né? Aqui em casa acontece bastante. Meu marido sempre sabe onde estão as coisas, porque a memória dele nunca falha. E sempre falha. Esses dias a gente estava procurando uma coisa e eu falei para ele, mas eu te entreguei, tá aí na tua mesa. Nossa, ele brigou comigo horrores.
E aí, depois de 2 dias, ele, olha, vê que o negócio lá em cima da mesa dele está aqui. Mas não foi o que eu te falei? E aí ele faz que não é com ele. Enfim, esse é o excesso de confiança, tá? Então, gente, mas assim, até agora a gente está vendo que esses processos de tomada de decisão aí fazem a gente fazer vários erros. Mas a Adri não nos falou que processo evolutivo sempre vai para a tendência de ser o melhor e as coisas darem mais certo, a gente está vendo tudo isso. O que aconteceu, então? Será que o processo evolutivo não deu certo nesse caso? Alguém tem alguma ideia? Por que mesmo com tantas falhas na nossa tomada de decisão, nós ainda continuamos aqui, assim, desse jeitinho e não tendo evoluído para uma capacidade de tomada de decisão absolutamente correta? Estatística? Difícil essa pergunta, né? Então, gente, acho que depende um pouco, a Adri pode falar melhor, né? Ela conhece bem, depois tu colabora aí com a gente. Mas a gente, é o seguinte, essa tomada de decisão, ela talvez não seja precisa, mas ela é muito eficiente porque a gente precisa para o dia a dia. Mesmo que a gente tenha as heurísticas, que são atalhos e que às vezes nos levam para um raciocínio não estatisticamente correto ou da probabilística, a gente tem que ver o seguinte, a nossa capacidade de processamento consciente é limitada, as heurísticas economizam esforço e o nosso cérebro ele é totalmente voltado para fazer economia de energia, porque ele gasta muita energia, né? Mais ou menos, acho que é 20%, né, da nossa energia gasta só no cérebro. Se eu falar alguma coisa errada, tu entra aí. Então, ele tenta fazer tudo o mais economizando esforço para não gastar energia demais. Pensa lá, para fazer todos aqueles cálculos lá de qual é a chance probabilística das moedas caírem daquele jeito, quanto fosfato a gente ia queimar. As heurísticas proporcionam rapidez na tomada de decisão e elas são eficazes para as nossas decisões da vida cotidiana. Então, pode ser que elas não sejam as mais acertadas, mas elas são eficientes. E para a evolução, é isso que importa, né? Ser eficiente, para o nosso dia a dia, eficiente. Agora, lá o cérebro e a evolução tem culpa que o pessoal inventou estatística aí, um jeito de calcular, que dá um esforção, não, né? Então ela é. Mas, gente, mesmo assim, tem um grupo de teóricos que eles são mais otimistas, né? Principalmente eu não sei falar o nome, acho que é Didier Renzer, não sei se é Didier Renzer ou Didier Renzer, que ele argumenta que nós somos razoavelmente hábeis para tomar decisões e que essas questões todas que a gente viu, que foram propostas pelo Kahneman e pelo Tversky, que nomezinho difícil, a gente é meio induzido ao erro pelo jeito que eles fazem a pergunta. E que também, assim, no nosso dia a dia, a gente não precisa decidir sobre probabilidades estatísticas. Então, ele faz um contraponto com relação a isso, com relação ao que eles encontraram. Não diz dizendo que eles encontraram, mas, assim, chamando atenção, ele até dá um exemplo, assim, como é que um goleiro decide que lado ele vai para pegar a bola? Aí ele mostra o exemplo. Bom, ele tem que fazer um cálculo da trajetória. Para ele ser preciso, ele vai ter que fazer um cálculo da trajetória, onde essa bola vai cair. Aí ele mostra a equação de trajetória, vocês vão lembrar lá do ensino médio, como se calcula uma trajetória parabólica. Quem lembra dessa função? Não lembra? É uma coisa horrível. E, na verdade, nem adianta usar aqueles cálculos, porque aquilo ali não tem nenhuma derivada integral, porque é preciso para fazer isso, e também não considera a velocidade do vento, então estaria tudo errado. Imagina que um goleiro vai conseguir fazer todo esse cálculo para chegar na bola. Quando tu pergunta para um goleiro como é que tu faz para defender a bola, ele diz assim, olha, eu olho onde é que a bola está vindo, e daí eu ajusto a minha velocidade para chegar bem ali na hora. Ele não sabe dizer como ele faz o cálculo, mas na grande maioria das vezes eles acertam. A mesma coisa os animais quando caçam. A águia está lá em cima, vou dar aquele bote. Ela não faz cálculos de trajetória nessa tomada de decisão de quando ela vai fazer.
mas ela é efetiva, nem sempre ela acerta, mas é efetiva para a sua sobrevivência. Então, o que ele traz de contraponto é assim, bom, essas pesquisas da nossa dupla de prêmio Nobel, elas são muito legais, com certeza a gente tem muitos vieses e heurísticas, mas a gente não é tão ruim assim quanto parece ser com essas pesquisas nas questões até probabilísticas. Porque a forma como é colocado não é o que a gente tem no dia a dia, né? Embora seja muito interessante a gente desenvolver o nosso raciocínio estatístico para não acontecer, né, Samara, da gente achar que comprar o cartãozinho na banquinha premiada vai nos dar mais chance de ganhar o prêmio e não cair nas ciladas aí das propagandas, enfim, que tentam fazer a gente tomar uma decisão, comprar coisas que a gente nem precisa. Ou, de repente, levar o carro mais caro, né? Que nem a Natália, eu acho que... Não foi a Natália, me esqueci o nome. Da colega que falou do carro que o vendedor tentou empurrar para ela um custo maior do que ela estava, mas ela ficou firme ali. Muito bem, o meu orçamento é esse, não posso sair. Então, aqui, gente, vou deixar para vocês algumas sugestões de vídeos do YouTube, né? Alguns, gente, assim, nessa área, até falei para a Adri, não achei nada em português, né? Todos são em inglês, mas alguns estão já com a legenda em português. E a gente tem, assim, o primeiro ali, é o Daniel Kahneman, ele ainda está vivo, então foi... Ele está vivo ele dá aula nos cursos de especialização da PUC, no de Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem, ele é o convidado especial, digamos assim. Ah, que legal! Que legal! Só que por causa da pandemia tá uma grande confusão, né? Ele vai gravar dos Estados Unidos esse semestre, mas ele é uma pessoa ainda bem ativa, assim. Sim, é de 2019 esse vídeo que eu coloquei aqui, que foi a coisa mais recente que eu achei dele falando sobre isso. E como contraponto, aí a gente tem aqui o nome dele, Ginger, não sei falar, Ginger Enzer, né? E ele vai falar dessas outras formas de olhar também, fazendo um contraponto direto ao Kahneman e ao Tversky, né? Que eu achei muito interessante as coisas que ele coloca também. É verdade, a gente no dia a dia não faz aquele raciocínio de moedas e aquelas coisas, e linda é bancária e feminista, né? Então, só para mostrar que esse processo, sim. E como eu prometi para vocês, né? Que a gente ia fazer várias perguntas, ia construindo o raciocínio das teorias, agora no final vamos integrar tudo que a gente viu mais ou menos, tá? Então, as teorias sobre tomada de decisão, elas tentam explicar para nós como nós, seres humanos, tomamos as decisões. E as teorias caem em dois grupos. Nós temos as teorias normativas e as teorias descritivas. As normativas são aquelas que vão definir como as pessoas devem tomar decisões. São aquelas que dizem que as pessoas decidem com aquilo que produz mais ganhos, que as decisões são sempre racionais. Foram as teorias clássicas de tomada de decisão que a gente viu e a teoria da utilidade subjetiva esperada, né? E as descritivas são aquelas teorias que vão nos falar como as pessoas tomam decisões, que elas são influenciadas pelos vieses e as heurísticas nas tomadas de decisão, e que nós temos um potencial para tomar decisões irracionais, né, que não é só racional. Essas são as teorias da racionalidade limitada, do Simon, e a teoria do prospecto, do Tversky e do Kahneman. Ai, por que não está essa última aí do... Desculpa que eu não decorei o nome da pessoa. Ginger Enzer. Porque esse foi um teórico que eu pesquisei, não estavam assim nos livros didáticos, acho que é bem recente, então, mas eu classificaria ele, ele não tem bem uma teoria, ele está fazendo um contraponto, ainda não está, né? Então não teria como encaixar aqui nesses quadrinhos. Não sei, Adri, se tu concorda com isso que eu disse, ou... Acho que alguns autores, eles são estudiosos do tema, mas eles não chegam a configurar uma teoria, né? Teoria. Isso. Então, gente,
não sei, era o que eu tinha, assim, para nós hoje, e fico à disposição para responder alguma pergunta, né? O que vocês acharam, discussões. Desculpa aí o pessoal que eu fui chamando, mas muito obrigada pela participação. Era para a gente se divertir. Era para a gente se divertir juntos. Eu acho que é bem importante o que tu trouxe, né, Giovana? Acho que integra para todo mundo um pouco do que a gente viu de julgamento moral e do que a gente viu de cognição social, associado também aos processos mais básicos, né? A tomada de decisão, ela é algo que acontece cotidianamente o tempo todo na nossa vida, né? A gente está tomando decisões todo o tempo. E essas teorias mais modernas, elas contrapõem, que nem a Giovana falou, uma visão clássica de que, como ser humano racional, eu sempre olharia todas as possíveis circunstâncias de uma situação e tomaria uma decisão pesando prós e contras, fazendo uma análise aprofundada. Isso seria inviável do ponto de vista do consumo de energia do nosso cérebro e do tempo disponível que a gente tem. Então, o nosso cérebro cria atalhos ou facilidades para que a gente tome as decisões de forma mais rápida, parecendo quase que são decisões automáticas, mas, na verdade, elas são baseadas nesses atalhos. Essas heurísticas e vieses, elas são uma nomenclatura para explicar como os nossos modelos mentais, que a gente viu lá em representação mental, né, formados a partir da nossa experiência e que estão armazenados na nossa memória, eles servem como alavancas, né, para que a gente tome decisões de forma mais rápida. Então, de certa forma, a gente vem falando sobre isso ao longo do semestre, desde lá da aula de representação mental, e depois, quando eu falei em memória também, como a gente recupera mais facilmente uma informação que está armazenada num bloco, né? Então, essas heurísticas e esses vieses são estratégias para que a gente possa tomar decisões na velocidade necessária para a nossa sobrevivência, porque de outra forma, né? Lembram do vídeo, acho que foi um vídeo na aula de, não sei se foi de consciência ou de memória, que eu trouxe para vocês, em que ele fica, não, de funções executivas, em que ele fica, o paciente ele fica pensando, eu não sei o que. Eles fazem uma pergunta para ele: tu gostaria disso ou de aquilo? Não sei, porque se eu fizer isso, tem isso, isso, isso. Mas se eu fizer aquilo, tem aquilo, aquilo outro. Então nunca chega, né, numa tomada de decisão efetiva. Isso acontece quando a gente tem prejuízo na nossa área da integração emocional, né? Porque parte dessas nossas heurísticas e viés estão calcados na experiência emocional que a gente tem nas diferentes situações que nos leva a usar isso como informação, né? Então, embora heurísticas e vieses a gente pague o preço por eles, digamos assim, né, através dos nossos preconceitos e das nossas preconcepções. Caso eles não existissem, para cada decisão que a gente tivesse que tomar, a gente teria que fazer, né, uma lista de prós e contras. Se vocês forem pacientes em TCC, a gente vai fazer isso, porque quando vocês têm que tomar decisões muito difíceis, mas aí vocês estão lá na terapia, né? Se cada vez que vocês vão na cozinha e tem que decidir se vocês tomam água ou suco, vocês tiverem que pensar em todos os possíveis consequências, prós e contras de cada decisão, vocês não conseguem decidir, né? Eventualmente, quando a gente tem situações de altíssima ansiedade, isso acontece, né? A pessoa ansiosa, ela rumina muito, que a gente chama, né? Ela fica pensando demais em cada possível caminho. Por outro lado, quando a gente tem déficits no controle inibitório, a gente acaba, né, não conseguindo fazer nem um pouco desse contrabalanço. Então, aquilo que a gente falou, que eu dei o exemplo, a Giovana também deu, e vocês deram também, né? Quando eu vou tomar uma decisão, eu me dar conta e chamar a atenção para o que seria essa minha heurística que está sendo utilizada ali no momento, mas se for uma situação, né, de extrema necessidade de rapidez, a gente tem que ir conforme o que vai ser o nosso caminho intuitivo, né? Para que a gente possa agir. Uhum. Eu me chamou bastante atenção, eu acho legal esse tópico, que é um tópico bastante recente nas pesquisas, né? Eu senti muita falta, Adri, e a emoção, como é que a emoção ela influencia na nossa tomada de decisão, porque para mim é claro, mas não tem muita pesquisa. Não, alguns não achei, teóricos, né? eles vão dizer que a emoção, ela é uma heurística, digamos assim, né?
a tomada de decisão, outros teóricos, que nem eu falei lá na aula de julgamento moral, eles vão dizer que a emoção ela é sempre uma base, né? Ela está sempre presente em cada modelo que a gente tem, em cada modelo mental, a emoção ela está ali presente, então ela seria sempre um fruto da nossa informação e talvez a mais forte fonte de informação quando a gente tem que tomar decisões, né? Eu acho que vejam que muitas das... Bom, o próprio Kahneman, né, ele vem lá das teorias dos negócios, então muito da tomada de decisão, dos estudos de tomada de decisão, eles vêm nessa linha do marketing, eles vêm na linha da economia, né, então vem em linhas assim mais racionais. E enquanto que o estudo pela psicologia, ele acaba ficando centrado nas tomadas de decisão moral, né, que parecem ser aquelas que a gente usa. Mas tem uma linha forte agora, né? A Giovana falou ali da questão da obesidade, tem uma linha forte na questão das adições e comportamentos disruptivos nessa linha de adição, assim, seja alimentar ou drogas, porque envolve um alto grau de tomada de decisão, né? Então tem estudos sobre tomada de decisão com mulheres com crack, por exemplo, né? Como a heurística da satisfação, por exemplo, opera de forma muito ativa, em que um mínimo já é considerado suficiente para mim, né? Então eu realmente me satisfaço com muito pouco, né? E isso faz com que eu incorra em vários comportamentos que são bem negativos. Uhum. É muito interessante, né? E também, que é um tópico recente, eu acho que deve ser algo que nos próximos anos vai ter bastante, já tem, né? Mas mais ainda, tem muitos fatores a serem explorados. Eu mesmo saio daqui assim, não consigo responder por que a gente vai olhar o Netflix e não vai estudar para a prova, porque a gente faz essa escolha, né? Muitos... Por causa da emoção, né? Da intensidade eu acho que é por causa da emoção. Na hora. Mas a gente vê que as teorias ainda não estão abordando isso assim tão explicitamente, né? Então a gente vê a ciência acontecendo e os vídeos que eu coloquei como sugestão é ver exatamente isso, dois pesquisadores não discutindo diretamente, mas assim, eles vão fazer referências e críticas ao trabalho um do outro. Então é interessante, assim, de ver como isso acontece no processo da ciência, né? Muito bom, pessoal. Se encontrem, então, para trabalhar em grupo amanhã. E a gente se encontra de novo no Zoom na próxima quarta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem ali pelo Moodle, tá? E aí eu respondo os grupos que tiverem qualquer dúvida durante a semana. Combinado? Boa semana, muito obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Giovana. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.